Olá, nós somos o Projaquim, um projeto de ensino do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Duque de Caxias, que explora a química geral sob a perspectiva de projetos. Eu me chamo Bruna de Oliveira Lima, sou bolsista CNPq de Iniciação Científica do curso de Licenciatura em Química. E junto com a minha orientadora e coordenadora do projeto, professora doutora Ana Paula Bernardo dos Santos, desenvolvemos essa oficina didática audiovisual intitulada Explorando a Lei 11.645 por meio da ontotipia, contextualização e aspectos práticos da fotografia com corantes naturais indígenas, para o ensino de ciências da natureza. Temos como objetivo demonstrar como a Lei 11.645 de 2008 pode ser explorada no ensino de ciências da natureza, através da técnica de ontotipia e da fotografia com corantes naturais indígenas, oferecendo uma abordagem prática e contextualizada que integra conhecimentos científicos e culturais. O trecho acima é parte da letra da música Paisagem do rapper Emicida. A música ironiza e critica uma sociedade onde os opressores são beneficiados, enquanto os povos marginalizados, anulados, injustiçados e violentados sofrem. Emicida usa a música para denunciar a indiferença e anestesia social frente a essas injustiças. Esse contexto permite uma conexão com temas como a escravidão e o genocídio indígena, entre outros, podendo ser usado para introduzir propostas pedagógicas para a educação básica que abordem a história e cultura afro-brasileira e indígena. Isso está alinhado com os objetivos das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que buscam promover o reconhecimento e a valorização da identidade, história e contribuições desses povos na formação da sociedade brasileira. Antes da chegada dos colonizadores, nosso território era habitado por diversas tribos indígenas. Eram comunidades inteiras com suas próprias culturas, costumes e tradições, que existiam muito antes de 1500 e que, infelizmente, foram em grande parte apagadas ou esquecidas. Essa história e cultura invisibilizada é cheia de sabedoria e valor, sendo essencial atribuirmos reconhecimento. Ao fazer isso, não apenas resgatamos a memória dos povos originários, mas também enriquecemos nosso entendimento sobre quem somos como sociedade. Dessa forma, propomos esse guia audiovisual como um material de apoio para refletir sobre nossa história, cultura e a importância de valorizar os saberes dos povos originários do Brasil. Nessa atividade, vamos explorar essa cultura através da fotografia, com corantes naturais, e dialogar sobre como as práticas e reconhecimentos indígenas podem ser integrados de forma respeitosa e criativa ao ensino de ciências naturais. Então, vamos juntos nessa jornada de descoberta e valorização da cultura indígena, reconhecendo a importância de suas contribuições para a nossa identidade nacional? Vamos começar! O período pré-colonial focou na demarcação territorial, pois os portugueses priorizavam o comércio com as Índias e não tinham interesse em uma presença sólida no Brasil. Nesse período, o escambo de produtos regionais por espelhos, joias e roupas servia como pagamento pelo trabalho indígena. Expedições foram realizadas para mapear o litoral e extrair metais preciosos, pau-brasil e outros recursos naturais, resultando em registros geográficos. No entanto, a vastidão do Brasil dificultou o sucesso total dessas expedições, permitindo invasões de países europeus insatisfeitos com o Tratado de Tordesilhas. Durante quase 3 séculos, o Brasil sofreu intensa exploração. A chegada dos portugueses trouxe doenças como varíola e sarampo, para as quais os indígenas não tinham imunidade, resultando em epidemias devastadoras.
Além das doenças, ocorreram conflitos armados, massacres e políticas de extermínio. A visão de superioridade racial dos portugueses e a rejeição ao estilo de vida indígena agravaram ainda mais a situação, resultando no extermínio de milhares de indígenas, no sequestro de suas riquezas e no apagamento de sua cultura. Os povos indígenas sempre mantiveram uma espiritualidade profunda e uma relação de respeito com a natureza, expressa por meio de práticas como a agricultura sustentável e outras formas de subsistência. Suas línguas diversas e complexas refletiam culturas ricas, muitas das quais foram apagadas pelo epistemicídio, um processo sistemático de destruição dos conhecimentos, saberes e modos de vida dos povos originários, promovido pela colonização e pela imposição de uma visão de mundo ocidental que desvalorizava e eliminava suas tradições. Esse processo inclui a supressão de suas línguas, práticas culturais e espirituais e a relação sagrada com a natureza. Essa reflexão nos remete à origem da palavra índio, um termo que surgiu com a chegada de Cristóvão Colombo às Américas, que acreditava ter chegado às Índias Orientais. Esse termo colonialista, perpetuado por séculos, carrega uma série de conotações negativas, atribuídas por pessoas que não compreendem o modo de vida dos povos originários, muitas vezes considerados de forma equivocada como atrasados, selvagens ou preguiçosos. Por outro lado, o termo indígena vem do latim e significa natural do lugar em que vive. Da mesma forma, ao usarmos povos originários, nos referimos ao reconhecimento e à conexão profunda e histórica desses povos com suas origens. Os povos indígenas contemporâneos são produtores de saberes, ciências, tecnologia, arte refinada, literatura, poesia, música e religião. Mesmo preservando seus ritos e tradições, estão profundamente conectados à sociedade, atuando em questões sociais, políticas, econômicas e culturais que impactam diretamente suas vidas, tanto em comunidades tradicionais quanto em áreas urbanas. E quem não se lembra do dia 19 de abril? Seria uma data para ser celebrada ou deveríamos ver todos os dias como novas oportunidades para garantir que os direitos dos povos originários fossem atendidos? Chamada de Dia do Índio, essa data foi renomeada em 2022 para Dia Nacional dos Povos Indígenas. Em um passado não muito distante, era muito comum ver os estudantes da educação infantil saindo das escolas com cocares de penas coloridas, rostos pintados e fazendo sons genéricos como forma de associar a cânticos indígenas. Aquelas representações, muitas vezes, sequer mantinham as características da cultura indígena brasileira. Embora algumas escolas ainda mantenham essa prática, os tempos mudaram e o significado desse dia também, muito por conta da Lei número 11.645 de 2008. Por que é crucial discutir a história e a cultura dos povos originários sem perpetuar a imagem estereotipada do indígena como genérico, atrasado e passivo diante do sequestro de suas terras, riquezas e cultura? Porque ainda hoje, em 2024, continuam ocorrendo graves crimes contra os povos indígenas, como nos casos recentes no sul e extremo sul da Bahia. Nos últimos meses, houve múltiplos ataques, supostamente cometidos por fazendeiros, contra os Pataxó, resultando na perda de vidas, incluindo líderes espirituais importantes, e na invasão de terras, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Foram registrados 14 ataques, sendo 8 apenas nos primeiros 21 dias desse ano. Em 2023, presenciamos um aumento significativo de ações violentas, que afetaram mais de 1.000 pessoas e resultaram em 561 casos registrados. Entre os tipos de violências reportados, destacam-se 359 invasões de áreas ocupadas por indígenas, 264 incidentes envolvendo pistoleiros,
destruição de 101 pertences, 73 residências e 66 plantações, além de 37 casos de expulsões. Outro grave problema foi a contaminação por agrotóxicos, que aumentou 74% no último ano, afetando 336 pessoas. Essa contaminação não apenas representa um sério risco à saúde, mas também polui plantações e fontes de água potável. Por outro lado, há conquistas importantes a serem celebradas. Um exemplo é o aumento significativo da representação política dos povos indígenas, marcado pela criação do Ministério dos Povos Indígenas. A iniciativa Caravana Participa Parente organizou 8 consultas regionais em todo o país, seguindo uma divisão proposta pelos próprios indígenas. Isso teve como objetivo eleger 90 representantes e fortalecer a voz dos povos originários no governo. Além disso, a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, tem desempenhado um papel crucial na promoção dos direitos sociais e de cidadania dos indígenas. Em várias áreas, a FUNAI tem facilitado o acesso à documentação civil, permitindo que os indígenas participem plenamente da sociedade e tenham seus direitos garantidos. Você sabia que a história e a cultura dos povos indígenas são muitas vezes negligenciadas nas escolas, apesar de serem obrigatórias no currículo da educação básica? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, estabelece os princípios e as normas para a educação no Brasil, buscando garantir uma formação completa e integral para os estudantes. A Lei 11.645, de 2008, complementa a LDB, ao tornar obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, promovendo a valorização e o reconhecimento das contribuições desses povos para a nossa sociedade. Representa uma conquista resultante de muitas batalhas pela garantia dos direitos dos povos indígenas e afro-brasileiros. A Constituição de 1988 marcou um avanço significativo ao reconhecer esses direitos. Porém, a luta por igualdade e equidade se mantém necessária nos diversos setores da sociedade para corrigir desigualdades históricas, sociais, culturais e estruturais impostas a esses grupos como consequência do processo de colonização. Implementar a Lei 11.645 garante a representação justa e igualitária de todas as culturas no ambiente educacional. Além de incluir, a lei valoriza a história e a cultura desses povos, proporcionando uma educação mais rica e diversa. Abordar esses temas cria potentes oportunidades de transformação social que se estende para além do contexto escolar. No entanto, a Lei 11.645, na prática, enfrenta grandes desafios na sua implementação. Tanto professores experientes quanto recém-formados muitas vezes se veem despreparados, sem uma clara orientação sobre como integrar esses temas de maneira eficaz no currículo escolar. Considere também que é fundamental criar um ambiente propício para que os educadores possam aprimorar seus conhecimentos através de formação complementar. Apesar de estar em vigor desde 2008, a lei ainda enfrenta dificuldades na sua efetivação, devido à falta de orientação aos professores. Outro desafio relevante é a ausência de políticas eficazes de acompanhamento e supervisão da aplicação da lei. Superar essas barreiras é crucial para que a lei possa cumprir plenamente seu papel transformador na educação brasileira. E por isso que a reunião de hoje é importante. Seja no ensino de ciências no ensino fundamental ou de química no ensino médio, é possível utilizar métodos e técnicas para explorar e aprofundar a compreensão dos estudantes envolvendo a cultura indígena. Essa abordagem permite não apenas ensinar os aspectos científicos, mas também integrar conhecimentos culturais indígenas, tornando as aulas mais envolventes e conectadas com a realidade dos estudantes.
Vamos juntos descobrir como essa técnica pode enriquecer a prática pedagógica e o aprendizado. Mas o que é ontotipia? A ontotipia nada mais é que um processo fotográfico que utiliza pigmentos vegetais sensíveis à luz solar, encontrados em diversas plantas. Foi inicialmente desenvolvido em 1842 por Sir John Frederick William Herschel e aprimorado por Mary Fairfax Somerville em 1845, possibilitando a criação de fotografias monocromáticas. Com essa técnica, é possível explorar os corantes tradicionalmente utilizados pelos indígenas, como urucum, açafrão, páprica e outros, que não apenas proporcionam cores vibrantes, mas também carregam um significado cultural para os povos originários. Imagine o fascínio de explorar esses elementos conectando ciência, tecnologia, cultura e história de uma maneira diferenciada em sala de aula. As plantas apresentam substâncias como antocianinas, clorofilas e flavonoides, que dão cores a elas. Quimicamente falando, a extração desse pigmento ocorre através do álcool como solvente e passado para o papel, que vai ser exposto à luz ultravioleta, ocorrendo a oxidação e a fotodegradação. A fotodegradação é a quebra de moléculas causadas pela luz. Quando os pigmentos vegetais absorvem a energia da luz ultravioleta, algumas ligações químicas nas moléculas do pigmento se rompem, causando alterações e mudanças estruturais. Por exemplo, as antocianinas são pigmentos hidrossolúveis, que variam do vermelho ao roxo e são altamente sensíveis à luz. Quando expostas à luz UV, as moléculas de antocianina podem sofrer uma cisão de ligações em seus anéis aromáticos, ou entre outros grupos funcionais, resultando em manipulação e descoloração. A ontotipia oferece uma série de oportunidades para enriquecer o ensino de diferentes áreas do conhecimento no ambiente escolar. Sob o olhar das ciências da natureza, de forma geral, é possível abordar tópicos como misturas e seus processos de separação, além de preparo de soluções e suas concentrações, associando esses conceitos ao preparo dos extratos de pigmento dos vegetais. Além disso, a técnica permite explorar temas como matéria e sua composição e tabela periódica, possibilitando a investigação dos componentes das substâncias responsáveis pela coloração dos pigmentos. Voltando-se especificamente ao ensino de química, é possível associar o estudo das funções orgânicas e suas propriedades aos pigmentos presentes nos vegetais. Esses compostos, sensíveis à luz, criam uma conexão interessante com a física. Dessa forma, física e química se complementam ao explorar como esses pigmentos absorvem certas frequências de luz e emitem outras, resultando nas cores visíveis. Esse processo de absorção e a emissão de luz ilustra princípios fundamentais da física e demonstra a aplicação prática desses conceitos na criação de imagens fotográficas. A ontotipia, portanto, abre portas para propostas interdisciplinares, não só entre física e química, mas também como história, biologia, arte, geografia, entre outras áreas. Já dialogamos sobre alguns aspectos teóricos da abordagem da história e cultura indígena das escolas em atendimento à Lei 11.645. Daqui para frente, vamos dialogar sobre os aspectos práticos envolvendo o uso da ontotipia no ensino de ciências da natureza. Iniciamos esse vídeo com um trecho da música Paisagem, do Emicida, rapper, cantor e compositor brasileiro. A música, com sua interpretação irônica, serve como uma forma inicial de contextualização, permitindo a problematização da luta dos povos indígenas desde a colonização até os dias atuais. Apesar de não ter uma ligação direta com a temática dos povos indígenas e com a ontotipia, a crítica implícita na figura de linguagem abre espaço para uma reflexão histórica e suscita o desenvolvimento de propostas interdisciplinares envolvendo história e língua portuguesa. O estilo e a sonoridade da música possibilitam uma conexão com os estudantes,
que na adolescência tendem a ser mais receptivos a abordagens contemporâneas. Pensando no desenvolvimento de propostas que incluam a Lei 11.645, a próxima etapa envolve escolher temas específicos e relevantes relacionados à história ou cultura indígena. Exemplos disso incluem direitos territoriais, preservação cultural e saúde indígena. Utilizar reportagens ou vídeos recentes sobre o tema escolhido como recurso inicial pode contextualizar o problema e despertar o interesse dos estudantes. Após isso, é importante elaborar uma pergunta provocativa que os estudantes possam investigar e resolver ao longo da proposta. O método de casos pode ser uma excelente metodologia ativa para apresentar e resolver problemáticas, com os estudantes atuando como protagonistas do processo. Para garantir a organização da atividade, será necessário dividir os alunos em grupos e elaborar um cronograma de trabalho. Os estudantes devem receber orientação sobre cada etapa. Desenvolva um cronograma detalhado que inclua as etapas do projeto, prazos para pesquisa, produção de materiais e apresentações. Pode-se incluir uma feira cultural na escola, uma apresentação aberta à comunidade ou um evento online para compartilhar aprendizados e experiências. Sugestões de atividades incluem a criação de jornais escolares focados na cultura indígena, montagem de exposições com materiais alternativos, como artesanatos indígenas e objetos simbólicos, uso de redes sociais para divulgar a proposta, criação de podcasts sobre temas indígenas, produção de vídeos educativos e compartilhamento de fotografias relacionadas ao tema. Esses recursos podem propagar o conhecimento e servir de referência para outros educadores e escolas. Agora, vamos nos dedicar ao preparo das fotografias utilizando a técnica da ontotipia. Para isso, serão necessários os seguintes materiais: uma balança analítica, que pode ser substituída por uma balança digital, comumente encontrada em lojas de confeitaria. Um becker de 100 ml por grupo. Este pode ser substituído por um copo medidor ou qualquer recipiente que permita medir volumes. Uma proveta de 100 ml por grupo, que pode ser substituída pelo recipiente medidor. Uma espátula ou colher por grupo. 2 garrafas de plástico vazias de 500 ml com tampa e sem rótulo. Garrafas de água mineral usadas são bastante úteis nesse momento. Rolo de papel alumínio para cobrir totalmente a garrafa e protegê-la da luz. Papel de filtro ou coador de café por grupo. Os reagentes necessários são etanol, também chamado de álcool etílico, na concentração de 70%. Alternativamente, pode-se utilizar álcool etílico a 46%, sugerindo-se reduzir o volume utilizado no procedimento a seguir. Produtos naturais associados aos indígenas, como açafrão, cúrcuma, páprica, urucum ou coloral, podem ser utilizados e adquiridos em lojas de produtos naturais. Para explorar mais a técnica, outros vegetais como couve, beterraba e cenoura podem ser utilizados e adquiridos em hortifrutis, mercados e estabelecimentos que comercializem vegetais frescos. Claro que pode ser adaptado ao que você tem acesso, mas tome cuidado, pois a solução formada é inflamável. O preparo de extrato inicia com a pesagem aproximada de 12 gramas do produto natural por grupo. Em seguida, transfira o produto pesado para uma das garrafas de plástico utilizando a espátula. No copo medidor, meça 25 ml de álcool etílico, vertendo-o na garrafa com o produto natural. Feche bem a garrafa e agite até ficar homogeneizado, ou seja, bem misturado. Em seguida, cubra completamente a garrafa com papel alumínio para protegê-la da luz e deixe em repouso por 24 a 48 horas. É importante destacar
que as fotografias resultantes da ontotipia diferem das obtidas com reagentes de revelação específicos ou digitalmente. Por isso, os resultados podem variar conforme o vegetal utilizado. O uso de etanol 46% favorece a obtenção de fotografias com tons mais claros, dificultando a identificação de detalhes. Vegetais como couve, beterraba e cenoura também tendem a produzir esses resultados. Nestes casos, pode-se ajustar as quantidades, reduzindo o volume de etanol ou aumentando a massa do produto natural, quando possível. Outra alternativa é aumentar o número de impregnações do extrato no papel em etapa a seguir, onde a fotografia será revelada. Um aviso importante: tanto o etanol quanto o extrato obtido são inflamáveis e devem ser manuseados com muito cuidado, longe de fontes de fogo. Após obter o extrato de pigmentos vegetais em etanol, a próxima etapa é a filtração para isolar o filtrado. Para isso, você precisará de uma tesoura, a outra garrafa de 500 ml e papel de filtro para criar um filtro improvisado. Primeiro, corte a garrafa um pouco acima da metade, utilizando a parte superior como funil, que deve ser encaixado com a boca virada para baixo na parte inferior, que funcionará como um copo coletor. Segundo, faça a dobradura no papel de filtro, como ilustrado na imagem, e introduza-o no funil improvisado. Terceiro, por fim, verta o extrato em etanol preparado anteriormente no funil e recolha o filtrado no copo coletor. Depois, armazene a solução filtrada em um recipiente escuro, como um frasco âmbar de remédio. Se isso não for possível, retorne o filtrado para a garrafa embrulhada em papel alumínio. Para revelar as fotografias, é necessário editar a imagem desejada, que pode ser obtida digitalmente pelo celular ou de outras fontes, como a internet. Lembre-se de respeitar os direitos autorais e de usar imagens com permissão, dando crédito às fontes. Após obter a imagem, o primeiro passo é convertê-la para preto e branco e, em seguida, transformá-la em uma imagem negativa usando sites ou aplicativos disponíveis na internet. Depois disso, será necessário imprimir essa imagem negativa em uma transparência. Impressões em jato de tinta são possíveis, mas os melhores resultados geralmente são obtidos com as impressões a laser, embora outros fatores também possam influenciar a qualidade da fotografia. Para a impregnação do papel e a preparação do porta-retrato, serão necessários os seguintes materiais: papel de desenho de 180 gramatura, pincel, tesoura, porta-retrato e folhas ou uma foto negativada. Impregnação do papel. Pinte o papel com o extrato filtrado, aplicando de 2 a 3 camadas para uma melhor revelação fotográfica. Essa quantidade de camadas está relacionada diretamente com a pigmentação do extrato obtido. Dessa forma, quanto mais intenso, menos camadas serão necessárias. Deixe o papel secar longe da luz do sol, devido à sua sensibilidade. Recorte a folha pigmentada no tamanho do seu porta-retrato. Uma folha A4 permite obter 4 papéis no tamanho de porta-retrato no tamanho 10 por 15. Preparação do porta-retrato. Para começar, você deve testar com uma fotografia de folhas ou partes de plantas, conhecida como fotografia ecológica. Para isso, monte uma espécie de sanduíche, iniciando a montagem do porta-retrato, colocando o vidro, seguido da folha vegetal, o papel pigmentado e, por fim, a parte traseira do porta-retrato. No caso da fotografia com a película negativa, a montagem do sanduíche é semelhante. Comece montando o porta-retrato com o vidro,
seguido da foto negativa, com a tinta impressa na transparência voltada para o vidro. Isso evita a transferência da tinta para o papel pigmentado. Depois, coloque o papel pigmentado sobre a imagem negativa e finalize com a parte traseira do porta-retrato. Exponha o conjunto ao sol, com a parte de vidro recebendo a melhor intensidade de luz, por aproximadamente 2 a 3 horas. Não é necessário ajustar a posição do porta-retrato durante a exposição, mas certifique-se de que ele não seja coberto por sombra. O tempo de exposição pode variar de acordo com a intensidade solar, sendo ideal realizar o processo em dias quentes e ensolarados. Evite deixar o porta-retrato exposto à chuva ou durante a noite, pois a variação de temperatura e umidade pode manchar a fotografia revelada. Podemos obter resultados variados na revelação fotográfica com a ontotipia. Existem fatores que podem ser ajustados, como a concentração do extrato, a qualidade da imagem e das películas negativas, e outros que não podemos controlar, como a cor do pigmento do vegetal e a resolução da fotografia final. Cada produto natural terá uma revelação única, dependendo da concentração do extrato e do tempo de exposição ao sol. Aqui estão algumas fotos feitas com produtos naturais. As melhores imagens foram obtidas com o uso do açafrão, aplicando 2 camadas de extrato etanólico no papel de desenho. As exposições ao sol ocorreram entre agosto e outubro de 2023, durante os meses de inverno e outono, preferindo-se o período da manhã para capturar as fotografias. Vale lembrar que essas são fotos artesanais, portanto, não terão a mesma nitidez que revelações como reagentes químicos específicos ou impressões fotográficas. A fotografia a seguir se refere ao logo do IFRJ, instituição que financiou essa proposta. Foi utilizado extrato etanólico de açafrão, aplicando-se uma camada no papel de desenho. A exposição ao sol foi realizada em agosto no período da tarde, por cerca de 2 horas. Note que a película negativa não tem muitos detalhes, permitindo uma boa interação dos raios solares com o pigmento fotossensível impregnado no papel, resultando em uma fotografia com uma boa definição de imagem. As letras de menor espessura resultaram em uma menor nitidez, que podem ser corrigidas, nesse caso, com o aumento do número de impregnação do extrato etanólico no papel de desenho. A imagem mostra o estudante realizando essa atividade proposta aqui, no Laboratório de Química do IFRJ Campus Duque de Caxias. Para isso, foi usado o extrato etanólico de açafrão, aplicando 3 camadas no papel de desenho. A exposição ao sol ocorreu em setembro, durante a tarde, por aproximadamente 3 horas. Repare que essa fotografia apresenta mais detalhes que dificultam a sua visualização para as condições utilizadas, especialmente na região do rosto e das mãos, que apresentam pouca nitidez. No entanto, áreas com contrastes de cores permitiriam distinções nítidas, como detalhes na camisa, tubulações no laboratório, janelas na parte superior e, inclusive, a presença de um colega de classe ao fundo. Embora a fotografia tenha sido editada, sempre é possível buscar melhores condições de contraste e outros parâmetros que melhorem a nitidez de detalhes mais sutis. Além da produção dos extratos etanólicos, a obtenção das fotografias podem estar diretamente conectadas com temáticas indígenas, seja através das folhagens ou de imagens. As fotografias a seguir foram obtidas utilizando o extrato etanólico de urucum e páprica em folhagens. Aplicaram-se 2 a 3 camadas desses extratos no papel de desenho, que foi exposto ao sol durante a manhã de setembro, por aproximadamente 2 a 3 horas. As fotografias ecológicas geralmente produzem bons resultados devido à interação eficaz entre a luz solar e as áreas expostas, mesmo em folhagens detalhadas, como a avenca. A fotografia a seguir foi criada a partir de películas negativas, usando o extrato etanólico de açafrão, aplicado 3 camadas sobre o papel de desenho. A revelação da imagem ocorreu no mês de outubro, mediante exposição ao sol no período da tarde, por aproximadamente 2 horas. Como a imagem representa uma máscara indígena, rica em detalhes simbólicos, foi necessária a edição da imagem, sobretudo do contraste. O extrato de açafrão provocou ser bastante adequado para a obtenção da fotografia. Para melhorar a nitidez,
seria vantajoso aumentar o tempo de exposição ao sol ou escolher um dia mais ensolarado. Para obter uma melhor revelação fotográfica, vale atentar para alguns pontos importantes. Para fotografias obtidas a partir de películas negativas, imagens com menos detalhes e maior contraste de cores costumam proporcionar um melhor resultado na revelação sobre o papel. Na ontotipia, esse processo é mais eficaz quando a interação entre os feixes de luz solar e a área a ser revelada está bem definida. Além disso, fatores como o tempo de exposição e a concentração do extrato também desempenham papéis importantes na qualidade final da revelação. Outro aspecto crucial é o tipo de impressão negativa na transparência. Impressões a laser produzem melhores resultados, pois a impressão a jato de tinta cria a imagem através de múltiplos pontos minúsculos. Quando exposto ao sol, a luz solar passa por esses pequenos pontos, resultando em uma revelação menos nítida. As impressões a laser devem ser realizadas em películas de transparência específicas para esse fim, geralmente feitas de poliéster com uma espessura de 100 micrômetros. No entanto, se você optar por usar impressão a jato de tinta em impressoras domésticas, utilize transparências adequadas para essa finalidade, que normalmente são mais finas. É importante notar que folhas de acetato, embora transparentes, não são adequados para impressões a laser, pois podem danificar a impressora. Portanto, folhas de acetato devem ser usadas apenas para impressões a jato de tinta. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo até o final. Espero que tenham gostado. Um agradecimento especial à CNPq e ao Instituto Federal do Rio de Janeiro por acreditarem nessa proposta e por ser nosso fomento.